Descubra o novo stream de formação católica. Agora, aprofundar-se na fé está ao alcance de um clique. Com o Instituto Parresia da Comunidade Católica Shalom, você tem uma formação completa que une o saber profundo da Igreja à sua vivência espiritual. São mais de 50 cursos, mais de 500 horas de conteúdo cuidadosamente preparados para fortalecer seu conhecimento e sua fé. Além dos cursos, você tem acesso a 2 grandes escolas online para transformar sua visão cristã. A Escola de Doutrina Social, onde você vai descobrir como a Igreja ilumina os desafios da sociedade e como sua fé pode impactar o mundo. E a Escola de Teologia, um espaço para aprofundar seu conhecimento teológico e conhecer mais a Deus. Agora, com um aplicativo exclusivo, você pode aprender no seu ritmo, onde e quando quiser. E com a inteligência artificial inovadora, seus estudos se tornam ainda mais personalizados e acessíveis, em qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui você não só estuda, mas vive uma experiência transformadora, que fortalece sua espiritualidade e sua missão. Mais do que aprender, é sobre se aprofundar, viver a fé com propósito, ser igreja. Aprofunde sua fé, viva essa experiência. Assine agora e comece sua jornada com o Instituto Parresia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo ao podcast Em Minha Defesa. Aqui os bastidores das teses, dos livros, das histórias ganham vida. Eu sou Eric Buarque e hoje nós temos um convidado muito especial. Esse podcast é uma realização do Instituto Parresia, que leva conteúdo católico de qualidade para você. Nós fazemos parte da comunidade católica Shalom, hoje presente em mais de 30 países e em praticamente todos os estados do Brasil. E a entrevista de hoje vai nos explicar quem são e o que fazem os missionários digitais. Vamos conversar sobre cultura digital, missionariedade. E esse é um podcast para quem gosta de ciência, cultura, fé e histórias. É uma experiência que nós estamos fazendo. Esse é o 2º episódio, mas nós estamos muito animados. Vamos trazer sempre aqui pessoas interessantes que defenderam uma tese, escreveram um livro ou têm uma trajetória de vida que nos faça querer passar aqui 40, 50 minutos conversando. Eles vão sempre defender aqui suas ideias, defender a sua fé e, mais que isso, anunciá-la, declará-la, aquilo que acredita, a sua experiência de vida. Mas também vão ter que se defender aqui de coisas que nós descobrimos sobre a sua vida. Por tudo isso, o nome Em Minha Defesa. Aí você já sabe, aquele tripé, né? Curte, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aqui do YouTube. Vai também no nosso Instagram, @Instituto Parresia. Segue o nosso perfil que nós estamos atualizando sempre lá dos cursos. O Instituto Parresia tem um streaming de formação católica. O endereço é o www.institutoparresia.org. Lá nós oferecemos para você 2 escolas online, uma de doutrina social da igreja, uma outra de teologia e mais de 40 cursos de formação. Então, hoje o nosso convidado é o Padre Franco Galdino, que escreveu a sua dissertação de mestrado sobre a missionariedade na cultura digital. Novas formas de transmissão da fé aos jovens, com os jovens, né? E a partir deles. Eu estou fazendo aqui uma tradução que foi uma dissertação ainda só existe em italiano, né? Mas também fica a pergunta, o que será que ele não teve tempo de contar nessa defesa dessa dissertação lá na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, né? Ele é mestre e doutorando pela Lateranense de Roma, coordena também o escritório jovem do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, que na Santa Sé está a serviço das conferências episcopais no campo da pastoral juvenil e também na organização, na preparação das edições internacionais
das Jornadas Mundiais da Juventude. Né? A próxima, nós sabemos, vai acontecer em 2027, em Seul, na Coreia do Sul. Ele também é missionário da comunidade católica Shalom há 20 anos, tendo sempre se dedicado à evangelização, à formação, à organização de eventos evangelizadores, internacionais também, e à comunicação. Seja muito bem-vindo, Padre Franco Galdino, uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Eric. Para mim também é uma alegria poder partilhar da minha vida missionária e desse trabalho, e sobretudo aqui diante de você, né? Eu não sei, depois da explicação do tema desse podcast, eu me espantei um pouco, porque me defender diante de você, quem não te conhece vai te conhecer, e sabe que se defender diante de você é uma coisa muito difícil. Eu vou ter que me defender aqui no início, a proposta não é essa, é você que está nesse papel. E já vou avisando, né? Algumas pessoas não têm o costume de ouvir um leigo chamando um padre de você, mas na comunidade Shalom, né, a gente tem esse hábito, né? Não é só pela minha idade diante do Padre Franco, não, é pela nossa amizade, pela nossa fraternidade. Sempre que tiver um padre aqui, eu acho, sobretudo da comunidade, eu vou estar chamando de muito você. À vontade. E nos bastidores aqui, eu já estava comentando com ele o trabalho que me deu na produção desse episódio, porque eu não me sinto muito assim na proposta aqui do Em Minha Defesa, eu não me sinto muito na obrigação assim de ler toda a tese, toda a dissertação, porque é sempre uma publicação assim extensa, né? Mas assim, lá no índice ver assim o que é que mais vai interessar para o público, o que é que mais me interessa. Acabei lendo toda, porque é toda interessante, né? Já fica aqui a dica, inclusive, para as edições Shalom, né? Ou outra editora, nós precisamos, né? A igreja no mundo inteiro, a igreja no Brasil precisa muito desse texto, ter um acesso fácil a esse texto. Padre Franco, a gente começa sempre destrinchando assim, o tema e o título, né? Daquilo que você defendeu, né? Na Universidade Lateranense, né? Por que você escolheu esse tema? Parece uma bobagem, né? Mas na verdade, parece não. Mas na verdade, para quem escreve uma tese sabe que o tema, quem está escrevendo fica sempre querendo que ele realmente represente o que a gente trabalhou de fato e que traga aquela novidade, né? Missionariedade na cultura digital parece só assim, a gente está falando de evangelização na internet. Não é. Né? É muito mais do que isso. É muito mais. Missionariedade na cultura digital quer dizer que o que nós queremos considerar é que a dimensão digital não é só uma questão de comunicação, não só uma questão de usar ou não meios informáticos, não é uma questão de evangelizar no real ou no virtual, né? Como muita gente diz, mas é considerar a mudança desse momento, a mudança causada pela digitalização do mundo, em um novo componente cultural. Aquilo que o Papa Francisco fala quando ele diz que não tivemos só uma mudança, não estamos só numa época de mudança, mas numa mudança de época. Essa mudança epocal traz para nós uma nova compreensão cultural, né? Então, traduzindo isso, eu quero dizer que do momento que nós nos compreendemos dentro de uma realidade que é completamente digital, estando na internet ou não, a grande questão é essa. Eu posso odiar a internet, mas eu não posso negar que o mundo está digital. É como dizer assim, eu só ando a pé, não quero mais andar de carro. Tudo bem, mas a tua cidade é cheia de carro. Mas eu não ando de carro, eu odeio carro. Não tem problema você odiar carro. Mas você não pode negar que existe um sistema de transporte que age naquela cidade. É assim que eu quero compreender isso. Esse é o primeiro elemento, né? Como compreender uma nova realidade cultural. Se eu entendo que a cultura mudou, não só para quem está na internet, mas para quem também não está na internet. Aqui, agora, nesse momento, nós estamos conectados com o meu relógio digital, com o meu celular, com esses equipamentos. Esse podcast digital. Só existe por causa do mundo digital, o continente digital. Exato. Por muito tempo se utilizou, inclusive, algumas palavras que tentavam explicar o mundo físico, né? Continente digital, né? Mundo digital. De modo concreto, geográfico, né? Então, nós temos o continente esse. Existe um sexto continente, que é o continente digital. Já comecei errando, ele já está corrigindo aqui. Não, porque esse é o senso comum que nós temos e, de alguma forma, é justo também.
Mas aqui na nossa tese, o que nós queremos trazer, nós estamos falando de uma nova realidade cultural. Era essa uma das primeiras perguntas que eu queria fazer, assim. É porque justo no título você fala de cultura digital, né? Existe, então, uma cultura digital, o digital, em outras palavras, né? É uma cultura, né? Nos explique isso aí. A partir do momento que a gente começa que a digitalização, né? A transformação do que era analógico, coisa simples, um relógio. Não preciso falar nem de internet, não. Falando só de um relógio ou de uma calculadora, né? Um relógio que tinha aquele e de repente ele vira um código, né, de informática, o código informático é o 01010101, tipo, teve um dia que eu estava conversando com um jovem, aí pode ser uma anedota para a tua... Tudo que você está falando eu estou entendendo, talvez um mais recente eu não entenda, não seja a época do 386, 486, mas eu sou. Exato, e aí eu disse assim, o pessoal pensa que a internet é como se fosse aquelas letrinhas do Matrix que desce 001 e a verdinha. Aí a pessoa disse, padre, é porque Matrix é meio antigo, né? Eu disse, não, foi um dia desse. Aí eu lembrei que era 99, foi quando lançou Matrix, né? Mas voltando à história, porque eu tava ficando velho. Voltando à história... Não, mas só pra você não ficar sentindo velho sozinho, uma vez eu brincando com um sobrinho meu, a gente fazendo um teatrinho assim em casa, aí você pega o telefone, aí ele... O telefone, né? Exato. É o tipo de coisa. Então, do momento no qual nós saímos, né, daquela tecnologia, digamos assim, analógica, e passamos para código 001001, que nos dão uma informação, aquela realidade começou a mudar uma compreensão de mundo. E com a internet, ainda mais, porque aí entra numa rede e numa virtualização que vai ao infinito. Mas, eu quero dizer, existe obviamente uma cultura digital, né? A cultura juvenil, a cultura dos jovens desse momento, ela já é digital, né? Antigamente a gente via nos filmes a pessoa passando a mão e abrindo um celular ou um tablet ou alguma coisa. Hoje em dia uma criança pega um livro e passa o dedo pensando que o livro vai passar as páginas, né? Já está acostumado com isso. Isso muda uma forma de pensar, isso muda uma forma de se relacionar, isso muda... Então, o que nós tentamos mostrar quais são as características dessa cultura digital que depois iluminam uma missão, que é a primeira parte do título. Ou seja, se eu evangelizo no Brasil e evangelizo na China, eu tenho que entender a língua, a cultura chinesa para poder evangelizar na China, que é diferente do Brasil. Se eu quero evangelizar nesse tempo da história, a nova geração, eu preciso compreender que existe uma cultura nova que é apresentada, uma forma nova de se relacionar, uma forma nova de pensar-se, uma nova forma de tudo. Por exemplo, antigamente todo mundo lembrava do número de telefone dos parentes. A mãe e o pai ensinavam desde criança, aprenda o meu número de telefone. Que é para um dia se está perdido, liga para papai e para mamãe. Quem é que lembra o telefone de alguém mais do que o próprio celular? Né? Por quê? Porque tudo hoje está digitalizado. Então você não precisa mais. Os meus têm que lembrar do meu porque eles ainda não têm celular. Exato. Mas a gente vai chegar já no assunto assim, da missão, dos missionários digitais, que... É um termo recente, nós podemos dizer, assim, e é um dos temas principais que a gente vai conversar aqui hoje. Mas ainda nessa parte inicial da sua dissertação, para falar de transmissão da fé e cultura digital, você coloca os jovens como o grande sujeito, né, dessa missão. Então eu começo assim, até de modo mais abrangente, fazendo uma pergunta para você, padre. Qual a parte dos jovens, na sua opinião, na missão da igreja? Antes da gente entrar mais a fundo, né, mergulhar no digital aqui, qual a parte dos jovens na missão da igreja? De modo geral, a minha compreensão dos jovens é aquela compreensão bíblica dos jovens como aqueles que Deus vê de um modo especial. Moisés, nosso fundador, uma vez falou de uma expressão que para mim ficou para sempre marcada no meu coração. Fundador da comunidade Shalom, né? Fundador da nossa comunidade, ele disse que para com os jovens nós precisamos ter o olhar de Samuel. O que é o olhar de Samuel, né? Samuel, o profeta, vai à casa de Jessé para escolher aquele que seria o novo rei. Jessé apresenta os 7 filhos da sua casa. Tá aqui, esse aqui vai ser o rei. Não é esse, não é esse. O próprio Samuel fica impressionado porque Deus diz, não é esse. Os homens veem as aparências, mas eu vejo o coração.
Samuel pergunta, não tem mais nenhum filho? Ele tem um jovenzinho que está no campo, que os irmãos chamavam lá, né, que era o loirinho, magrelinho, que ninguém dava nada. E é aquele que ele diz, chame o 8º filho. Né? E chega Davi, que vai ser ungido como o rei Davi, né? O grande rei Davi. Esse olhar sobre os jovens que Samuel tem sobre Davi, e Deus diz, esse é o escolhido. Eu acho que é a mesma coisa. Os jovens trazem uma profecia e eles trazem um frescor dessa fé autêntica, sem ainda... Você vai conversar com um jovem, até um jovem que às vezes que nem é católico, e tu começa a perguntar as perguntas mesmo sinceras do coração dele. Perguntas essenciais. Essenciais. Né? Você é colocado em questão de novo por aquelas respostas bem fáceis que você já pegou às vezes do catecismo ali. Isso é isso, isso é isso. As perguntas que eles fazem lhe obrigam a descer numa realidade existencial que às vezes você nunca tinha feito. E eu acho que o papel dos jovens na igreja é esse, né? Depois que um jovem é alcançado, ele consegue transmitir para a geração dele, com linguagens novas, com formas novas, com uma nova perspectiva, aquilo que a igreja sempre anunciou durante a tradição. Os jovens trazem essa novidade, esse frescor. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta de milhões, certo? Que todo homem de igreja, mulher de igreja, todo líder, né, eclesial, assim, eu acho que se coloca essa questão, né? Porque não é um fato só de colocar os jovens no centro como destinatários da evangelização, né? Como fazer essa passagem, né, dos jovens como destinatários? Eu falo isso inspirado na sua dissertação também, né? De destinatários a protagonistas da missão da igreja, né? A protagonistas da evangelização. Eu queria encontrar o fundamento disso, biblicamente falando, ou no magistério da igreja. E fazendo a tese, eu disse, tá aqui, né, o que eu queria encontrar. A ação, quem é o protagonista da evangelização? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que age no coração da gente. Quando eu entendo que o Espírito Santo precisa demais do melhor instrumento para poder se manifestar aos outros, eu imagino nas minhas habilidades, que não podem ser descartadas. A gente estuda, reza, tem vida espiritual, vai amadurecendo e a gente vê quando a nossa visão muda. Mas se o Espírito Santo é o protagonista da missão, se é ele que age mesmo, evangelizando e transformando os corações, e se eu acredito na potência do Espírito Santo, eu acredito que um jovem, ele não é só destinatário dessa ação, mas ele pode ser o instrumento pelo qual o Espírito Santo age para alcançar, sobretudo, as novas gerações. Porque o Espírito age, como sempre agiu na igreja, gerando no destinatário e gerando no evangelizador a ação da graça que abre o destinatário ao anúncio e abre o evangelizador ao testemunho. Então, esse lugar dos jovens é, sobretudo, a conexão... A evangelização não é importante somente para quem recebe, né? Ai de mim se não evangelizar. Exato. Então, existe uma coisa que me impele para fora. Então, na hora que um jovem recebe o anúncio do evangelho, ou seja, para ele, é o momento em que ele diz, tem alguma coisa dentro de mim, como dizia o Papa, batendo de dentro para o Papa Francisco, né? Batendo de dentro para fora da igreja, querendo sair. E aí é muito bonito, porque um jovem, quando ele é alcançado por Deus, ele não tem limites no testemunho daquilo que ele recebeu. Ele vai, ele encontra, e ele fala aquela experiência que às vezes ele nem sabe explicar bem, mas ele comunica e ele convence. Convence porque é autêntica, porque é viva. Então, aqui está o coração desse protagonismo dos jovens. E, padre, você falou aí nessa sua busca, né, ao fazer esse trabalho de pesquisa, essa dissertação, porque esse podcast ele também é para essas pessoas de igreja também, que estão também no mundo acadêmico, né, buscando produzir conhecimento assim, coerente, né, com os valores do evangelho, coerente com a nossa experiência de vida. E você falou que nessa sua busca você foi atrás, assim, quais as fontes do magistério, né, nas escrituras, né, para tratar disso, assim. E eu anotei aqui duas coisas da sua dissertação, assim, que me chamaram muita atenção, assim, que para mim foram uma chave de leitura também, né. Eu não lembro agora, assim, de qual fonte é isso, mas fala, né, de uma igreja que crê, envia e acompanha os jovens. Eu acho isso assim é tão simples, tão curto, mas de uma sabedoria tão grande assim para todos nós que somos filhos da igreja, assim,
como fazer, né, para deixar os jovens nesse lugar também de protagonismo, né? É uma igreja que crê nos jovens, né? Eu acredito na graça do Espírito Santo que atua nele, né? Uma igreja que envia, né? Eu não só acredito nele, mas eu envio, eu dou responsabilidades, né? Eu deixo ele fazer, né? Mas não solto, né? Uma igreja que acompanha, né? E eu acho que dentro desse aspecto, essa missão digital, né? Na cultura digital, é uma grande oportunidade, já que são eles os mais expert no assunto. Exatamente isso. Eu acho que para nós é uma grande oportunidade estar com os jovens. Papa João Paulo II dizia: quando você está com os jovens, você se rejuvenesce também, né? Ele citava um provérbio polonês. E eu acho que nós, como igreja, quando nós encontramos esses Davis, né, que são esses jovens eleitos por Deus, que recebem o anúncio, então nós acreditamos que ali existe uma potência do Espírito que age, e eu começo a caminhar com eles, envio e caminho junto, a gente se modifica. O nosso passo se ritmiza de novo, né? Quando eu comecei a preparar esses cursos sobre evangelização na internet e falei do Matrix, eu percebi que eu precisava entrar no outro passo com eles. Talvez eu tinha ainda uma linguagem que não era mais do mundo deles, mas na hora que eu comecei a caminhar com eles, eu cresço. Jesus, nos discípulos de Emaús, caminha com eles, e caminhando, eles se abrem para compreender o mistério. Eu acho que aqui está aquela grande sabedoria do diálogo intergeneracional, né? Eu aprendo e eu ensino. Eu ensino. Absolutamente, a igreja tem muito a ensinar para os jovens. Mas eu também aprendo caminhando com eles. E isso me modifica, isso me transforma, me traz uma vitalidade. Diziam que no Sínodo dos Jovens, a coisa mais bela do Sínodo foi que eles perceberam que, no Sínodo dos Jovens de 2008, que se podia falar de assuntos profundos e sérios com uma leveza e com uma vitalidade, com a noite que terminava tudo, os jovens iam lá cantar, tocar, violão. É possível? É absolutamente possível falar coisas profundas, sérias, produzir um documento incrível, uma reflexão maravilhosa, com a leveza e o frescor próprio da juventude. Então, isso é um aprendizado. Você falou aí de Davi, né? Falou dos discípulos de Emaús, né? Desses jovens. Eu queria também ler uma passagem aqui, falando de outro jovem, né? Timóteo, né? Aí tocou meu coração. Foi? Essa passagem também é uma das passagens assim da minha vida, né? Que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, ser para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Né? Isso é São Paulo falando para um jovem, para um discípulo, para um jovem. Esperando minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti. Como nós precisamos assim entender essa palavra, ainda do grande apóstolo Paulo, falando para um jovem, né, que ninguém despreze, né, por seres jovem, né? Se aplica a tudo isso, né, ser modelo, né, e instrui, ensina, exorta, né? Enfim, nós precisamos muito, né, padre? E se quiser um fundamento para o que nós estamos falando, está aqui, né? São Paulo que olha, acredita, envia, caminha. São Paulo não deixa Timóteo. Tanto é que está aí as cartas, né? Era um modo de acompanhar, né? De caminhar juntos, de aprender. E Timóteo, para mim, é um modelo, porque na comunidade, nossa comunidade, a comunidade Shalom, eu sempre me senti muito Timóteo. Né? Entrei com 17 anos, fazendo 18 na comunidade de vida, e de lá fui acompanhado por grandes homens, né? Como o nosso fundador Moisés, e como outros grandes homens que me encontraram e acreditaram e caminharam juntos. Algumas vezes os passos estavam meio desencontrados, a gente se ajustou, né? Algumas vezes aprendi, algumas vezes ensinei. E hoje sou quem eu sou, né? Um padre, né? E tudo, missionário, certamente porque tiveram homens como São Paulo que do meu lado caminharam me ensinando a dar esses passos, né? Então, quando pergunta de jovem, primeiro porque é a minha missão e eu amo jovens. Segundo porque na nossa vocação os jovens têm uma primazia. Mas primeiramente porque aconteceu comigo. E eu não posso fazer diferente do que fizeram comigo, né? Apostaram, acreditaram, talvez que nem eu acreditasse, né? E outros acreditaram. E irmãos e irmãs, esse Timóteo hoje,
está, né, repito, né, é responsável pelo escritório jovem no Dicastério para os Leigos, Família e Vida. Já a gente conversa também um pouco sobre esse trabalho, sobretudo em preparação para a próxima jornada, né? Sobre cultura digital, padre, você fala também da abolição dos limites entre o online e o offline, porque a gente sempre se expressa, é comum nós nos expressarmos como se existissem esses dois mundos mais separados do que unidos. E você fala da abolição desses limites, né? Aí eu pergunto como isso é possível, né? Como é possível da gente entender que esses limites de fato não existem, e como se não bastasse ainda, você ainda fala da enculturação on-life. Não é nem offline nem online, é on-life. O que é isso? O que é isso? Pois é, isso desde quando eu comecei, meu percurso sobre esse assunto é muito longo. Quando eu fazia filosofia ainda, seminarista com meus 20 anos, eu desenvolvi a tese de conclusão de curso sobre o virtual, um campo filosófico. E uma das coisas que eu me lembro, acho que a primeira pessoa que me falou assim, o virtual não é o oposto do real. Exatamente. Então, quando eu falei aqui, por exemplo, a gente fala, é muito comum essa linguagem, o real e o virtual, né? E não é, porque se a gente for considerar que esse podcast sendo gravado agora, que vai entrar numa dimensão virtual, que é complexa, pode ser um outro podcast sobre isso. Mas não tem nada a ver com irrealidade. Obviamente, se está falando de um jogo virtual, né, de uma realidade que é criada para uma interação, é uma coisa. Mas eu não posso dizer que o meu boletim virtual ou meus exames de sangue estão lá numa plataforma virtual. O que eu posto nos meus stories não é realidade, é só virtualidade. Isso por muito tempo eu tentei defender, até porque, acompanhando os jovens, como era virtual, podia tudo. Né? Como que é um risco grande. Um risco enorme. Então, naquele nosso um livrozinho que a gente escreveu há muito tempo atrás, que era uma pequena reflexão sobre isso, uma das coisas que eu dizia era isso: não podemos imaginar, porque se o virtual é irreal... Só uma coisa, o livrozinho que você está dizendo é o e-book Como Evangelizar nas Redes Sociais. Foi um livro introdutivo para... Está disponível no site da Livraria Shalom, viu? Como evangelizar em e-book, como evangelizar nas redes sociais. O livro, obviamente, para esse público aqui é introdutivo, o nosso público é um pouco mais acadêmico, introdutório, mas é interessante, porque já traz essas sementes dessa reflexão, né? Uma coisa principal que eu tento dizer é: não caia na tentação de achar, porque é virtual, então eu posso tudo. Eu posso ser agressivo. Então a pessoa aqui é uma pluma. Aí vai pro virtual e briga com todo mundo. E é hater. Nunca, menos mal. E aí o que a gente tenta nessa tese aprofundar é isso, né? Com essa expressão do online e offline que, digamos assim, agora já não é mais uma novidade, né? Nós estamos ao mesmo tempo aqui e estamos conectados, sempre conectados, mas essa expressão de um filósofo italiano que cunha essa expressão on life, para dizer que a nossa vida é on, mesmo que eu não esteja na internet. Isso dá base para essa reflexão cultural, né? Uma cultura que nos envolve, mesmo que eu não esteja falando de evangelização na internet. Eu posso estar falando da evangelização aqui, na minha paróquia, por exemplo. Eu, padre, mas aquelas pessoas são influenciadas já por uma cultura, que é uma cultura digital. Então, o termo on life é para dar uma percepção ainda mais profunda de que não existe mais fronteiras entre o online ou offline. Por exemplo, eu não sei mais quando eu estou me relacionando com você online ou offline. Está tudo conectado, nós estamos sempre conectados, né? Então, essa é a expressão. A pessoa que eu encontro hoje, à noite eu estou mandando uma mensagem, recebendo dela, né? Depois de amanhã, sem eu saber, ela viu uma postagem que eu fiz com base naquilo que a gente conversou, assim. Exato. Então, não tem mais limites. E com a tecnologia cada vez mais avançada, o próprio equipamento desaparece. O que era um computador enorme, agora são equipamentos bem pequenininhos, né? Hoje já tem
Glass, né? Com a câmera aqui que já manda informação imediata para a nuvem. Tá tudo sendo gravado, tudo sendo registrado. Diz que a gente está conversando aqui, depois o celular mostra o que é. Então, nós estamos completamente conectados. Isso é uma consciência que a nossa vida cristã precisa, seja na internet, seja aqui, precisa ser sempre pautada. Né? Padre, uma coisa que, assim, sem gerar falsa modéstia, né, da sua parte, mas assim, um dos méritos assim, desse seu trabalho, né, por isso que eu insisto assim mesmo nessa também na tradução para o português, também nessa publicação, assim, porque você toca sobre, na minha humilde opinião, você toca em todos os assuntos necessários sobre esse tema, né, inclusive, né, nesse gancho que você me deu, inclusive você fala da necessária educação para a cultura digital, né? Essa educação midiática, né? No italiano você usa até um termo que eu fiquei tentando, como é que no português a gente faz isso, né? Você fala da meducazione, né? Eu fiquei, será que no nosso caso, que é a mídia e a educação, né? Eu fiquei pensando, será que a gente vai também falar meducação ou midiucação, enfim. O seu desafio da profissão. Mas tem uma autora que você cita, a Vera Gueno, que fala uma coisa interessante, né? Os nativos digitais são como pessoas que acabaram de tirar a carteira de motorista, né, e ganham uma Ferrari, né? Né? Porque realmente todos nós, né, e os jovens que estão mais mergulhados, né, mais habituados com isso, temos nesse tempo, né, recursos, né, poderosíssimos na nossa mão. Isso a gente não está nem falando ainda, a gente não vai nem tocar aqui hoje de inteligência artificial, não vamos nem entrar nesse assunto. Só assim, esses novos meios de comunicação, né, todos os recursos digitais que existem. Né? E quando você fala dessa necessária educação, não está falando simplesmente de nos defender do digital, né, ou desenvolver a técnica para utilizá-lo, né, mas traz uma questão assim, fundamental de fundo, assim, como ser feliz, né, eu acrescentaria como sermos saudáveis, né, nessa nova época, né, assim. O fundo é antropológico. Por muito tempo, o centro foi como utilizar a tecnologia, né? Se desenvolveram, inclusive, estudos, né, de educação midial, que era, assim, media education, né, que era basicamente como identificar uma fake news, como utilizar bem das redes sociais, e muitas vezes as nossas configurações mentais vão nessa direção, que também é importante. É como dizer, tu vai aprender a usar um carro, tu vai aprender como dirigir essa Ferrari. E vai devagar, porque ela é muito acelerada e você pode, se tu acelerar aqui, tu quebra o muro, né? E quebra a Ferrari também e morre. Mas é mais do que isso. A meducação, né, traduzindo aqui de forma muito grosseira essa expressão, ela bota no centro uma dimensão antropológica. Eu tenho que ensinar esse homem a ter responsabilidade sobre a Ferrari. Eu posso ser o pai que educa, dizendo, meu filho, você não pode ainda dirigir uma Ferrari. Então, pega aqui meu carrinho mais simples, até você pegar o ritmo. Ou então, dirija junto comigo que eu vou lhe ensinar a usar a Ferrari. Mas a coisa mais profunda, e aí nosso trabalho como cristãos eu quero te ensinar a ter responsabilidade. Para que quando tu pegares a tua Ferrari, tu saiba como dirigi-la, qual a velocidade que... Ela vai até 200 por hora. Mas tu, na tua responsabilidade, só pode ir até 60 nesse lugar. Por responsabilidade a ti, por responsabilidade aos outros. E isso, na base, no fundo, é educação para as virtudes. É educação para a vida santa, para a vida feliz, a vida saudável. É uma declinação, né? Digamos, a declinação digital dessa educação necessária. Que não é só para os jovens, é para todos. Porque todos estamos nesse ambiente, né? Exato. Querendo ou não, né? Exatamente. E aí toda essa reflexão que nós estamos fazendo. É tudo tão interlaçado, tão misturado, que a gente não sabe mais qual é o limite entre uma coisa e outra. Por isso precisamos de uma evangelização no sentido completo do ser humano, para que ele possa, tendo toda essa gama de equipamentos, ele possa ter os critérios, digamos assim, morais, né, éticos, humanos, para fazer. Por isso que a evangelização é fundamental para isso, né?
E agora a gente vai já entrar no tema assim, também tão interessante quanto que nós já falamos até agora dos missionários digitais, mas a gente aproveita toda essa nossa conversa para também falar para você que está nos assistindo de alguns recursos digitais que nós oferecemos, né, como comunidade, como Instituto Parresia. Né, já falei aqui, né, e repito, o livro de autoria do Padre Franco e da Larissa, né? Como evangelizar nas redes sociais, que você pode encontrar no site da Livraria Shalom, né? No nosso streaming de formação, nós temos também, a gente sempre contou e conta com a colaboração do Padre Franco, mas tem um curso sobre a exortação apostólica Christus Vivit, né? Um mini curso do Padre Franco lá. Né? Então, acesse o nosso site www.institutoparresia.org e encontre esse curso e tantos outros e as escolas que eu já mencionei. E lhe peço também que você, né, deixe aqui nos comentários desse vídeo o que é que você está achando mais interessante dessa nossa conversa, que perguntas você faria se tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta ao Padre Franco, né? Quem você gostaria que tivesse aqui nos próximos episódios do Em Minha Defesa também. Padre, agora eu vou pedir que você nos explique, por favor, quem são, né? Para não dizer o que são, acho que quem são é o mais bonito, né? Quem são os missionários digitais, né? Que, se eu não me engano, pelo que eu me lembro na sua dissertação, foi um termo cunhado assim de modo bem recente, uma das sessões do Sínodo para os jovens, né? Então, quem são esses missionários digitais? Boa pergunta, porque tem uma tese toda de 100 páginas para poder a gente falar sobre isso, mas bom que a gente já resumiu, já fez as premissas, né, sobre a cultura digital e sobre a missão. Então, a reforma missionária do Papa Francisco diz: todos nós somos missionários. E a cultura digital nos diz: nós temos um novo contexto cultural. E o que são os missionários digitais? São essas pessoas, sobretudo os jovens, mas todos os que sentem chamados, para exercer uma evangelização nesse contexto cultural. Obviamente, essas pessoas, elas precisam de duas coisas principais. A primeira é a compreensão do contexto cultural. É como dizer assim: o que seria um missionário no Brasil? No tempo do Convento do Brasil, 1500, que vem os portugueses para cá, os jesuítas, para evangelizar o Brasil. Compreender a cultura brasileira e ter sido enviado por alguém. Então, o missionário digital é aquela pessoa que se sente enviada por alguém, por Deus, ou pela igreja, por alguma, para evangelizar, para entrar nesse contexto cultural e nele anunciar o evangelho. Essa aqui é o coração. Ah, padre, quer dizer que isso são os influencers? Pode também ser, mas não necessariamente. Não é sinônimo, né? Não é sinônimo. Digamos assim. Deixa eu ver, posso estar errando aqui, mas a gente tem liberdade de errar. Não é sinônimo um influencer católico, né, ou que se denomina assim, né, de um missionário digital. Porque pode ser que a pessoa seja um católico influencer, como tem um cantor que é católico. Cantor normal, de música, qualquer música, e é católico. Ok, você é um cantor e é católico. Mas você pode ser, digamos assim, uma pessoa que se dedica completamente à música católica, ou seja, faz daquilo ali a sua missão. Aí é diferente, é a mesma coisa. Um influencer católico, ele pode ser um influencer, mas não ser um missionário digital. E o missionário digital não depende da quantidade de seguidores que ele tem, depende dessas duas características. Se ele se sente motivado ou enviado por alguém para estar naquele ambiente, para testemunhar o evangelho, e ele se interessa em traduzir a mensagem do evangelho naquele ambiente, para o público dele, no nicho dele. Então pode ser que ele tenha 100 seguidores, mas se ele se sente enviado, e se ele tem um trabalho com esses seguidores, e ele anuncia o evangelho, aquilo ali é um missionário digital. E Padre Franco, então como discernir, já que não se trata de um título, né? Como você nos falou, né? Um missionário digital, ele
ele tem que conhecer esse ambiente, ele tem que conhecer o digital, essa cultura, né? Ou já é um nativo, mas ele também é enviado, né? Pelo próprio Deus, né? Sente esse apelo, né? Pela graça do Espírito Santo. Mas quais seriam bons elementos que podem ajudar, assim, cada um na sua realidade, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese, no seu país, né? Como bem discernir essa missão? A palavra discernimento é a palavra mais justa. Digamos, voltar para aqui para as coisas mais normais, como eu falava da música, porque a gente consegue fazer a comparação, né? O músico, digamos assim, eu acho que eu tenho uma vocação para ser um cantor na igreja. Aí eu começo a me aproximar para ir cantar. E as pessoas escutam minha voz e dizem... muda de ministério, né? Vai para um outro, vai servir na liturgia. Você tem muito futuro, mas presente não tem nenhum, né? Então a missão digital ela começa assim, né? A gente começa com a habilidade que existe, com uma pequena expressão de alguma coisa que começa, eu vou sentindo no coração a inspiração, e aí o segundo passo que é o importante, é quando alguém confirma, né? Alguém que eu digo, porque a gente anuncia o evangelho através da igreja, que é a nossa mãe, que é quem garante, né, aquele patrimônio da fé. Então, uma coisa importante que nós temos encontrado hoje nos missionários, né, nesses irmãos que se identificam com essa missão digital, é justamente como nós podemos ter um trabalho, já que não existe mais entre o online e o offline uma barreira. Então, como eu posso colaborar mutuamente para a missão da igreja, por exemplo, na minha paróquia? Como é que eu posso ser um jovem na minha paróquia e colaborar com a transmissão da fé? Às vezes pode ser que eu seja aquele que fala na câmera, mas pode ser que seja aquele que grava, mas posso ser aquele que ajuda o padre, por exemplo, a ter uma linguagem que seja mais adequada aos jovens. E aí cada um vai encontrar a sua forma. Já vi projetos de missão digital de todos os tipos, né? Os mais evidentes são esses de formação católica, como alguém que é do Instituto Parresia, por exemplo, que tem uma missão digital, e aí no Instagram, ou quando é um cantor católico que tem uma missão digital também. Então, o discernimento ele passa por um apelo interior, passa por um início de um desejo de comunicar daquela forma, através daqueles instrumentos digitais, né? E pela confirmação de alguém, pela confirmação de algum pastor, né? Pastor que eu digo, de alguém que tem autoridade na igreja para dizer, isso é um dom para a igreja. Inclusive esses que estão grandes, os grandes influencers, né? Missionários digitais influencers, se espera que exista vamos dizer assim, uma comunhão com a igreja, porque senão vira uma coisa um pouco, né, parece quase que à parte. E essa comunhão é fundamental. Você bem assim direto, padre, você acha que é possível, né, ter uma missão digital, né, ser um missionário digital, repito, não é um título, é um termo, fora de uma compreensão de uma missão comum da igreja e de uma vida espiritual? Não acredito. É assim, um dos elementos fundamentais para que isso aconteça bem é entender que eu faço parte de um corpo, né? De um corpo que é a igreja, né? E que eu não estando em um ambiente estranho, virtual, imaginário, mas estou entrando em uma nova realidade cultural, e isso é a missão da igreja, sempre foi e sempre vai ser, né? Digamos, comunicar aos homens de hoje com a nova forma, novos, né, modelos, meios, como dizia João Paulo II, tudo aquilo. Eu faço parte disso, eu colaboro com isso, né? Isso aqui é a minha igreja e nós construímos juntos, inclusive porque ninguém é uma ilha assim no meio do nada, e segundo porque qualquer missão, para mim missionário, assim, eu falo isso porque são 20 anos de missão, quantas vezes, online ou offline, alguém precisou me corrigir, me ajustar, né? Me acompanhar, inclusive de nível espiritual, para que eu fosse fecundo naquilo que Deus me dava. Eu tinha uma comunidade, uma igreja ao meu redor que me apoia, que me sustenta, que me fortalece. E quantas vezes eu, como jovem, fui à frente e tive que voltar e dizer assim, deixa eu ajudar, né, a comunidade, a igreja, a entender o caminho também, né? Aquela história de João e de Pedro que correm para o sepulcro de Jesus. Um chega primeiro porque era mais jovem, mas espera
aquele que representa a igreja chegar também, né? Então, caminhar juntos não é só dizer, o discípulo de Emaús, né? Ou a sinodalidade, não é só dizer, a igreja tem que caminhar comigo, é também dizer, eu tenho que caminhar com ela. E alguns eu tenho que diminuir os passos para chegar mais longe, né? E sobre essa necessidade também da vida espiritual, acho importante assim mencionar, porque quando a gente fala, né, quando você falou, né, de ser enviado, a gente não está falando, eu acredito, né, simplesmente do se sentir enviado de uma vez por todas, né? Mas é um enviado fruto de uma relação com Deus cotidiana, onde eu me sinto constantemente enviado, né? É um fruto assim do encontro e do reencontro, de vimos o Senhor, né? E queremos anunciar. Absolutamente, eu diria ainda, pegando isso, para dar um dos elementos que para mim é uma oportunidade da cultura digital. A cultura digital valoriza a autenticidade. E se tu te apresenta para comunicar uma coisa só com oratória e retórica, não dá em nada. É evidente que aquilo ali é uma conversa para me enrolar. E a gente está um pouco saturado de gente querendo nos convencer de alguma coisa. Ou é autêntico, ou seja, ou é fruto de uma vida interior, espiritual, ou então fica uma coisa vazia. Eu explico coisas que eu li, que eu conheci, mas que eu nunca fiz uma experiência. Quem é você, então, para transmitir alguma coisa que você não tem uma experiência, né? Eu vou aproveitar aqui também até para você respirar um pouco, beber uma água, fazer 2 citações aqui da Christus Vivit, que você cita, né, na sua dissertação, que eu acho muito, muito interessantes. Eu vou aqui fazer a tradução on-life do italiano para o português, né? Quero recordar que não é necessário fazer um longo percurso para que os jovens se tornem missionários. Também os mais fracos, limitados, feridos, podem ser do seu jeito, porque há necessidade sempre de permitir que o bem venha comunicado e que esse coexiste com muita fragilidade, né? É impressionante, assim, né? Essa afirmação, porque se a gente for esperar a perfeição, não vai nunca. Onde é que nós estaríamos, né, padre, se fosse esperar a perfeição? E a outra citação, né? É preciso encher as redes sociais de Deus, de fraternidade e de empenho, de dom, de oferta de vida, assim, né? Eu achei, assim, fantástico, né? Essas citações. E ainda nos missionários digitais, falando do testemunho dos influencers, né, cristãos, ou mais especificamente dos missionários digitais, você escreve algo baseado na Evangelii Gaudium, que eu gostaria de saber por que você quis destacar isso. O que é que você cita lá? O que é que você escreve conforme a Evangelii Gaudium, né? Essa perspectiva comporta uma revisão da prioridade da evangelização, que coloca o anúncio do amor de Deus acima, né, ou antes da exigência moral, a alegria do dom antes, né, de exigir um empenho, né, da resposta, e a escuta e a proximidade acima do falar e do propor que façam isso ou aquilo, né? Por que você quis assim dar esse destaque nesse tema, né? A frase do Papa Francisco que mais me encantou quando eu li a Evangelii Gaudium foi a frase quando diz assim, eu acho que é a Evangelii Gaudium 57, diz, eu sonho com uma igreja missionária capaz de se remodelar em estruturas, formas, formatos. Quando eu escutei aquilo, eu disse, eu quero sonhar com o Papa Francisco. Eu quero sonhar com ele esse sonho dessa igreja missionária, em saída. Isso me motivou muito a construir isso e entender que esse trabalho estava em consonância com o Papa Francisco. E continuando a ler a Evangelii Gaudium, eu cheguei a algumas conclusões como essas. Por exemplo, como deve ser esse anúncio. Papa Francisco, eu sonho contigo. Eu também quero a igreja missionária. Quando nós estivermos lá na missão digital, como é que deve ser o nosso anúncio? E aí entra essa frase, né? Não é um anúncio de
vai pro inferno se não fizer isso, vai pro céu se fizer aquilo. Tu tem que ter uma... Não é essa a visão a visão do Papa era... Você tem que rezar assim, você tem que se comportar assim, você tem que ter lido isso, aquilo outro, né? Você tem, né? E a visão do Papa nós estamos aqui para comunicar primeiramente, sobretudo para uma mudança, no momento de tantas mudanças, e para uma sociedade que, nesse momento, já é, digamos assim, secularizada, comunicar aquilo que é fundamental. E o que é fundamental? O querigma. O anúncio do amor de Deus. Aquilo que toca o coração, que faz a pessoa dizer, eu não sabia que eu era amado assim. E dali, Eric, nasce o segundo processo. Daquele anúncio do amor de Deus, na nossa comunidade, na comunidade Shalom, nós temos um percurso espiritual. E o início do percurso é a fase querigma. E o que é a fase querigma? O anúncio do amor. O anúncio de um Deus que me ama mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas... Eu não preciso ser perfeito para Ele me amar. Quando eu entendo isso, aí depois desse primeiro passo de sentir-me amado por Deus e saber que tem uma igreja que me acolhe dizendo venha, porque esse Deus aqui quer se revelar aqui para ti, aí nasce todas as obrigações, obviamente a partir da liberdade da pessoa. Eu queria também fazer esse destaque assim, do seu trabalho, porque eu já disse, né, que o Padre Franco fala de várias coisas, assim, na minha humilde opinião, de tudo que é necessário sobre o assunto, mas ele fala também, assim, essa dissertação é cheia de querigma, né? Eu queria fazer esse destaque assim, de uma aula de querigma do Papa Francisco que a gente encontra também no seu trabalho, né? Em 4 pontos, né? Deus que nos ama, né? Essa verdade a maior de todas, né? Deus nos ama, Jesus nos perdoa e nos salva, Cristo é vitorioso sobre a morte, ou seja, é vivo, e nos doa o seu Espírito Santo que transforma a nossa vida no amor, né? E o Papa Francisco, você repete essas palavras, ainda fala, né? Não existe nada de mais sólido na nossa fé do que isso. O amor de Deus e a sua misericórdia e o dom do Espírito Santo e que Jesus é vivo. Não existe nada de mais sólido, porque a gente fica querendo assim dar outras coisas, às vezes, quando essa base ainda não está fundamentada na nossa vida, e mesmo que está, precisa sempre ser renovada. O querigma sempre renovado. Papa Francisco fala do querigma, né? Ele diz, o que é querigma? É o primeiro anúncio. Mas não é primeiro porque é só o primeiro passo, depois a gente se esquece. Se nós não estivermos constantemente renovando isso em nós, a gente se esquece do que é o fundamental, né? Desse encontro de amor que me dá o Espírito, que me convence que Ele está vivo. Eu fiquei impressionado porque o 4º capítulo da Christus Vivit, o Papa Francisco para de falar sobre os jovens e diz, agora eu quero dizer o anúncio para você. Ele muda, inclusive, a pessoa, né? Os jovens. Não é o que vocês precisam. Aí ele diz, agora eu quero falar para vocês. A coisa mais importante é que vocês saibam isso. E ele dá uma, digamos assim, uma homilia de querigma, de primeiro anúncio. Seminário de vida. Seminário de vida no Espírito Santo. E aí, aquilo me impactou, disse, que coisa linda, né? O Papa escolher. Eu tenho para falar para vocês uma coisa. Se eu tivesse só isso para falar para vocês, o que eu falaria? Eu falaria isso. Que Deus te ama, que Ele morreu por ti, que Ele está vivo, que Ele dá o Espírito Santo. Então, isso é uma coisa incrível, né? E dentro das coisas assim que me chamaram assim, atenção, também, além dessa chamada de atenção que você faz para os influencers, assim, de como não deve ser, né, a presença, né, de um jovem de fé, né? Você me surpreendeu, eu entendi dessa forma, assim, com uma crítica que você faz, não é uma condenação, mas uma crítica que você faz das transmissões das missas, né? Porque o que é que se esperava o que é que eu esperava de uma pessoa de comunicação, né? Que tudo que se referisse ao digital, à comunicação, fosse estimulado, permitido. Mas aí você vai me corrigir. Eu entendi assim como uma crítica
crítica no sentido positivo, né? Quando você fala da enculturação da igreja no digital, propondo nesse aspecto o uso da mídia para mediar, né, que o significado de mídia é isso, né, a mediação, né, para a mídia mediar o estímulo, né, não para que a pessoa se acostume a, por exemplo, participar de um sacramento, né, participar da Eucaristia, assim, você nem se pode dizer participação, né, mas assim, sempre assistindo na tela, mas não que as mídias sejam um estímulo para que a pessoa participe totalmente, presencialmente, usando todos os sentidos da celebração eucarística da missa. Assim, foi uma crítica, eu entendi certo? Exatamente. O que eu quero dizer, eu não estou aqui nesse trabalho para dizer, lá deixa tudo que está aqui no presencial físico e embora agora todo mundo para a internet. Nunca, jamais. Eu lembrei agora disso, para tentar confirmar essa visão, que foi que eu me lembrei. Eu me lembrei assim, o meu problema, eu hoje estou morando em Roma, né? Há 2 anos eu moro em Roma. E o meu problema lá em Roma é porque eu fico vendo as fotos do pessoal do Brasil, as praias do Brasil, as pessoas que eu conheço no Brasil e fico dizendo, quando é que eu vou voltar no Brasil? Né? O que chega para nós através da mídia estimula em nós o desejo da presença. Uma liturgia vivida online, como na pandemia nós vivemos a liturgia online. E foi muito importante. E foi muito importante, porque não poderíamos encontrar. Absolutamente não é suficiente para nos fazer participar completamente, porque é uma relação mediada. Obviamente, é melhor falar com minha mãe lá de Roma para cá. Via TV é uma relação mediada. É uma relação mediada, que não envolve todos os meus sentidos. E o que é a liturgia? Qual é a proposta da liturgia católica? Não é outra que eu envolvo todos os teus sentidos. Todos os sentidos são envolvidos no louvor a Deus. Eu sinto o perfume do incenso que chega ao meu nariz, escuto aquela música, eu levanto, eu sento, eu envolvo o meu corpo, eu participo daquela celebração. Escuto quem está do meu lado, rezando junto comigo. O paz é o meu irmão, encarno uma experiência espiritual ali, naquele lugar. Obviamente, na impossibilidade de estar naquela celebração, eu participo dela virtualmente. Por isso que eu disse, não é uma condenação, é uma crítica. Não, é só para dizer que ela é pobre diante da riqueza que a liturgia pode te dar. Quando eu vejo aquelas imagens, eu acompanho aquela coisa, ótimo, isso pode inclusive... não tenho tempo, padre, de ir para a missa, então eu fico escutando um podcast da homilia do padre no carro. Melhor do que nada. Mas esse podcast deveria te estimular depois do trabalho ou amanhã, a participar da missa do padre. Né? Então, a gente utiliza da comunicação para enriquecer uma experiência, mas ela é sempre limitada. Ela é conteúdo, mas ela nunca vai oferecer aquela dimensão humana que é sensorial, que é física, que é presencial. Padre, agora saindo um pouco da dissertação, nós queríamos também que você falasse um pouco para a gente sobre... a gente ainda vai voltar assim, no finalzinho, sobretudo sobre esse sonho que você falou, né, do Papa Francisco e nosso, né, de uma igreja jovem, missionária, digital, mas nos fale também sobre como estão os trabalhos do Escritório Jovem, né, do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, sobretudo em preparação para a Jornada de Seul de 2027, né? E se puder nos falar também de fatos interessantes sobre a igreja coreana, que eu sei que você já está conhecendo, né? Assim, como é que estão esses preparativos? O que é que nós podemos esperar? O que é que nós podemos fazer também? Então, a primeira coisa me sinto altamente honrado em poder trabalhar num setor que coordena as Jornadas Mundiais de Juventude, uma inspiração de São João Paulo II, que nasceu em 83, e que tem sido uma fonte de graças, né? Cada vez que eu encontro, às vezes até casais, padres que dizem assim, padre, foi graças a uma Jornada Mundial da Juventude lá não sei aonde, lá em Paris e não sei quando, ou de Roma, no ano 2000, que eu senti mais forte aquele chamado de Deus e decidi me casar, decidi ser padre, me decidi ter uma vida cristã mais autêntica. Então, para mim, é uma grande honra. E eu trabalho nesse setor
acreditando verdadeiramente no bem que um evento como esse causa. Numa igreja, no lugar onde uma igreja que acolhe e para aqueles que vão a essa experiência cultural. E para mim foi impactante conhecer a realidade coreana, né? Tive, por causa do trabalho que está algumas vezes na Coreia nesses últimos anos, e me impressionou uma igreja de minoria cristã. Então eu pensei assim, primeira coisa é que é a primeira jornada em um país de minoria cristã, né? A Coreia tem 11% de católicos. Porque já teve em outros países da Ásia, como Filipinas, mas de grande maioria, foi uma das maiores jornadas, né? Dizem que nas Filipinas foram cerca de 4 milhões de pessoas. Então, imagina a grandeza disso, né? Eu já tive em 4, né? De Toronto, né? Eu era missionário na época lá. Ainda era jovem, né? Também. Ainda era jovem. Na de Colônia, na Alemanha, ainda era jovem. Na do Rio já não tanto, e na da Cracóvia, assim, já fui para trabalhar mesmo, para servir, né? Então, assim, isso são... De minoria católica, você estava dizendo. De minoria católica, mas de uma igreja católica muito viva, né? É 11%, mas uma igreja que passou por muitos anos de perseguição, né? Hoje são celebrados os mártires digamos, hoje em dia, né, a igreja possui esse patrimônio de mártires coreanos que deram a vida pela fé na Coreia e são recentes, né? A igreja da Coreia há pouco mais de 100 anos tem liberdade de expressão, de religião e muito bem querida socialmente, porque a igreja católica na Coreia é conhecida também pela colaboração na liberdade, nos direitos humanos, direito da mulher, respeito mesmo à dignidade humana. Na igreja de Seul possui uma rede de hospitais, né, na cidade que dão assistência também aos pobres. Então é muito bonito esse impacto. Quando eu pensei que a gente fosse para lá, eu disse assim, vai ser o nosso enriquecimento a essa igreja. A igreja daqui do Ocidente, digamos assim, que vai ao Oriente. Mas eu acho que nós vamos experimentar também de um grande enriquecimento de um povo de minoria cristã, mas que com uma fé muito viva e naquela partilha de experiências, né, perceber. Por ser minoria, a necessidade de ter uma fé viva, né? Exato, é interessante porque tu vai falar com um padre e diz, padre, como é que foi o teu processo assim, como é que tu decidiu entrar no seminário? Tua família é católica? Não. Eu descobri Jesus aqui, a primeira vez que falar de Jesus eu tinha, 10 anos, 15 anos, mas aquilo me apaixonou tanto que eu comecei a querer conhecer mais, depois eu decidi ser padre. Então, experiências belas, ricas, né? De uma igreja pequena, mas muito viva. Então, eu acho que vai ser para nós uma grande, grande, grande riqueza. Os mártires coreanos que são incríveis. Só para dizer Santa Daeakim Taegon, que a gente celebra na liturgia no dia 23 de setembro, inclusive fora em toda a igreja, um jovem de 24 anos, que foi mártire ao fim da vida, mártire, e antes de ser martirizado, o algoz pergunta, se tu disser que tu não é católico, eu te libero. E ele diz, eu sou católico. Né? 24 anos, padre, um sacerdote coreano, que dá a vida por Jesus, finalizando, a última palavra dele a última frase, eu sou católico. Então, muito bonito mesmo. E padre, qual a influência desses seus 20 anos, né, como missionário da comunidade? Como é que você vê assim, a influência dessa sua experiência de vida para essa dissertação e pelo estilo também que você imprime do trabalho no escritório dos jovens? Completamente. Né? Eu fui modelado na minha experiência missionária com a comunidade, quando o Papa Leão falou assim, eu sou um missionário. Quando eu dizia, eu também, né? Eu também me sinto muito missionário, né? E a minha vida, a minha juventude foi em missão, né? Toda a minha vida, a minha formação. Isso me influenciou muito. Quando eu boto no título missionariedade na cultura digital, é porque na verdade não é um trabalho dos últimos 4 anos da minha vida. É um trabalho desde os meus 17, né? Tentando encontrar formas de alcançar o mundo, o jovem de hoje, os homens de hoje, como com linguagens, como com estilo, E o pontificado de Papa Francisco foi muito importante para mim.
porque esse assunto, trazer o assunto da missão, da evangelização, de novo ao centro da reflexão dele, porque o Papa Francisco girava em torno desse coração aqui, que está na Evangelii Gaudium, me confirmou como um missionário, né? É isso. Quero ir adiante. Então, o que eu aprendi na comunidade, a minha vida espiritual, desde os primeiros anos, aprendendo cada aspecto, né, da vida espiritual, da missão, digamos, esse impulso da comunidade sempre a olhar para fora, né, a olhar para aquele que precisa, uma experiência, enfim, viver para o outro, e aquela experiência inicial do nosso fundador, que eu me identifiquei muito. Parou no sinal, diz o nosso fundador, né? Estava aqui dirigindo, parei no sinal e passou um jovem na minha frente. E eu olhava para aquele jovem e dizia: o que é, assim, por que Deus me tocou e não... Como é que eu posso transmitir isso? Para que todos tenham o que eu... Para que eles tenham também o que eu... Então essa é a minha experiência ao longo da minha vida toda. Então um trabalho como esse, a gente começa na leitura dos livros, mas aqui tem muita expressão do que eu experimentei na vida da missão, né? Uma tentativa de encontrar os caminhos para poder comunicar o evangelho a todos os homens. Bom, nós estamos chegando no fim do nosso episódio, assim, estou contentíssimo. Pulei várias perguntas que eu tinha aqui. Eu não vou nem mencionar os temas para vocês não ficarem achando assim... É porque eu falo demais, né? Não, é porque é muito interessante esse trabalho, assim, tem muita coisa, a gente precisa, viu? Podem colocar aí nos comentários, todo mundo a uma só voz, assim, publique. Mas eu ainda vou dar uma pergunta no final, assim, para você falar se tem algo que eu não perguntei que você gostaria de dizer. Mas a gente tem sempre aqui um momento em minha defesa, né? Que é aquele momento que você ficou preocupado, né? E eu vou lançar algo aqui que o Padre Franco vai ter que se defender. Padre, eu soube que você é um esportista de grandes marcas, sobretudo marcas de tombos, de bicicleta, de esqui. Se defenda disso. Como é que pode, viu? Pois é, eu gosto muito de fazer esportes, né? Gosto de contato com a natureza. Mas desde pequeno eu nunca... Uma coisa é você gostar, outra coisa é você saber, né? O pessoal perguntava assim, tu gosta de jogar futebol? Eu disse, eu gosto, não gosta quem joga comigo. Porque geralmente eu sou pedra de pau e saio dando chute em todo mundo. E aí um pouco... Agora me lembrei de outra coisa, você quebrou o dedo do Moisés, né? Do nosso fundador também uma vez. Não é que eu quebrei o dedo, a gente foi jogar vôlei e aí eu fui fazer um corte, ele deixou o dedo lá. E aí foi inventado de bloquear, né? Aí aconteceu, né? Eu depois fiquei arrasado, né? Mas então assim, aí eu desisti dos esportes individuais, dos esportes coletivos e fui tentar ir para os esportes individuais para proteger os outros. Mas aí eu vivo caindo. Mas é só de vez em quando. Na verdade, continue, né? Mas é mais uma tentativa também de manter a saúde na mente, no corpo, para poder continuar também evangelizando. Padre Franco, um livro que marcou a sua vida, uma pessoa que o inspirou para esse trabalho de dissertação ou para outra coisa que você queira dizer, e uma frase que resume esse seu trabalho. Um livro em relação à tese que foi fundamental para mim foi um livro de um professor, um livro fininho, similar, por isso que nos menores frascos estão os melhores perfumes, né? Similar a esse meu livro sobre a evangelização na internet, que eu falava no começo. Um livro fininho, que não tinha a pretensão de ser digamos assim, um livro completo sobre o assunto, que foi o livro sobre o nome do livro era Mudar é Possível? E esse professor desenvolve esse resumo de uma tese dele de doutorado, um livrinho fininho, no qual ele explica como é que pode se iniciar processos de mudança numa instituição. Nesse caso, na igreja, né? Porque é um livro com uma configuração eclesial, católica. E aquilo me abriu assim a mente, né? Me confirmou muito nesse caminho, porque para poder existir uma mudança, nós temos que iniciar um processo, né? Italiano, inglês, português? Italiano. Esse professor agora é quem me acompanha no meu doutorado, porque eu fiquei tão encantado com a visão dele. Ele pegava também as coisas de Papa Francisco, várias visões, e ele diz, Papa Francisco, ele faz uma grande
diferença entre ocupar espaços e iniciar processos. Ocupar espaços tu cria a estrutura e pega o teu espaço e diz, pronto, agora eu criei um setor de alguma coisa para poder fazer alguma coisa. E Papa Francisco diz, é necessário, antes de tudo, iniciar os processos. É uma postura mais humilde e mais consona com o Espírito Santo, né? Que inicia. E aí, dentre as leituras que eu fazia, dizia assim, Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele não mostrou um projeto completo. Ele disse, vamos começar. E eles, motivados pela proposta de Jesus, começaram sem saber onde é que ia dar. Inclusive, todos morreram martirizados depois, né? Exceto João, diz a tradição. Iniciar. E num primeiro momento nem a cruz entenderam. Nem a cruz entendiam. Então aquilo para mim me inspirou muito e eu disse, isso aqui não vai ser uma coisa conclusiva, mas vai ser um estímulo ao início de um processo missionário que eu não sei onde vai dar. E aquilo me deu muita confiança e eu coloquei muitas coisas aqui nessa tese, né? Sobre o iniciar processos. Uma pessoa que me estimulou muito nesse trabalho foi o secretário de Castelo para as Comunicações, Monsenhor Lúcio Ruiz, porque eu estava na Jornada Mundial de Lisboa em 2023, olha como a jornada tem sempre, né, alguma coisa, estava lá, e aí eu soube de um encontro dos influencers digitais, influencers católicos, não sei como era o nome e eu fui para esse encontro, eu me encontrei com ele, e lá o que foi que eles fizeram? Reuniram todo mundo que se chamava influencer católico e fizeram uma missa de envio. O Papa Francisco mandou entregar uns cruzinhos assim, abençoou essas cruzinhas e disse, entregue para eles dizendo que eles são parte da missão da igreja. Chegou lá, eles entregavam a cruz e diziam, pronto, vocês agora estão sendo enviados pelo Papa para anunciar. E aquilo fez pluf, né, na minha cabeça. Eu disse, a gente não está aqui num congresso sobre comunicação, nós estamos aqui num momento para pegar essas pessoas que já desenvolvem alguma coisa, que querem continuar anunciando, e estamos dizendo, iniciem um processo. Então ele me estimulou muito e aquilo foi que depois eu conversei com ele, a gente conversou juntos e inclusive me ajudou na conclusão do trabalho. Depois do trabalho também ele pegou algumas ideias para colaboração nos grupos do sínodo. Então foi uma pessoa que me inspirou muito e que me confirmou muito. Ele disse, quando a gente se encontrou depois desse encontro, depois da jornada, eu me encontrei com ele em Roma e aí falei da minha ideia, da missão digital. Ele disse, é isso. Por isso, inclusive, que esse ano, no jubileu, não era mais influencers católicos, era encontros dos missionários digitais e dos influencers católicos. Porque era justamente uma ideia que tinha que diferenciar quem era missionário e quem era influencer, né? E uma frase que resume esse seu trabalho? É uma frase que exprime um grande conceito, né? Que eu queria explicar também o conceito. Se a igreja é um hospital de campo, os jovens são os principais socorristas desse hospital. E agora eu explico por que essa frase é tão interessante. Papa Francisco dizia que ele vê a igreja como um hospital de campo. No meio do mundo, muita gente ferida, e a igreja que tem que oferecer os primeiros socorros. Né? Ela tem que sair e oferecer. No hospital de campo, no meio de uma guerra, ninguém vai ver como é que está o teu nível de... Como é o nome? O açúcar, a glicose. A gente vai oferecer os primeiros socorros. Isso foi inclusive uma frase... E a missão digital são esses primeiros socorros. E a missão digital, na minha visão, é isso, né? São os jovens que vão oferecer os primeiros socorros. Por isso o querigma é fundamental. E aí, do hospital de campo para a casa. Porque os jovens, no sino dos jovens de 2008, eles dizem, o que vocês esperam da igreja? Que ela seja uma casa. Ninguém quer viver no hospital. Né? Todo mundo quer voltar para casa. Então nós vamos ao encontro deles no hospital. Oferecemos os primeiros socorros. Falamos do amor de Deus, da salvação de Jesus, do Espírito Santo. E trazemos para uma igreja que é casa. E é por isso que isso tem que estar casado. A missão dos jovens com a missão dos pastores. Os jovens vão encontrá-los. E espero que quando eles chegarem aqui, eles encontrem comunidades abertas e acolhedoras que digam, aqui é a casa de vocês. Eu acho que isso resume com uma frase e resume também tudo o que eu quis expressar com essa tese. Que se for lançado um livro, vai ser o título do livro. Vai ser lançado esse livro. Então, meus irmãos,
curtam esse vídeo, deixe seus comentários, o que você achou mais interessante, que perguntas você gostaria de fazer para o Padre Franco. A gente envia para ele e responde aqui no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva aqui no nosso canal, também nos siga no Instagram, @Instituto Parresia, e vá conhecer agora mesmo o nosso streaming de formação, www.institutoparresia.org, inclusive o curso que o Padre Franco nos dá lá sobre a exortação apostólica, né? Ele vai explicando, né, para estimular a leitura e o estudo da exortação apostólica. Poderia dizer, seja o curso que nós tivemos a graça de poder colaborar, mas também aqueles cursos que eu já fiz e que valeram muito a pena. Então, deixo também esse recado para você. Os cursos do Parresia são cursos de confiança no conteúdo doutrinário, e nós precisamos, se nós queremos ser missionários digitais, ou qualquer missionário, né, nós precisamos também sermos formados em coisas sólidas que nos deem compreensão boa da nossa fé para poder testemunhar e viver em comunhão com a igreja. Essa divulgação que eu não pedi, viu? Ele está fazendo espontaneamente. E diga também quem você quer que venha aqui para o nosso podcast Em Minha Defesa, né? Então agora a gente faz um momento final de oração. Eu perguntei ao Padre Franco uma oração que ele gosta, e ele me falou da oração da Luz Gentil, Luz Suave, do São Nilman, né? E o que é que você gostaria, Padre, que a gente, né, aí convida a todos que estão nos assistindo a rezarmos juntos? Quais as intenções que você traz no seu coração? A intenção, sobretudo, do meu trabalho, né, desse nosso trabalho que nós desenvolvemos no Vaticano, a próxima Jornada Mundial da Juventude, né, esse projeto da missão digital, né, que eu espero que o Senhor possa também nos dar, continuar dando luzes e que seja útil. Né, seja útil. Aquilo que nós fazemos, o salmista diz, fazei e dar frutos o labor de nossas mãos. Né? A intenção principal é que esse trabalho que nós colocamos à disposição da igreja, no Vaticano, nesse trabalho também, no Instituto Parresia, que ele seja frutuoso. Né? Que ele seja frutuoso na vida das pessoas, no coração. Dentro disso que você colocou, me vem ao coração todos que estão nesse momento sentindo o apelo de Deus a exercer uma missão no ambiente digital, né? E também a Igreja da Coreia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conduz-me, luz suave, no meio da escuridão. Conduz-me adiante. A noite é densa e longe estou de casa. Conduz-me adiante. Guarda meus passos. Não peço enxergar senão um passo só. Seguro em ti. Antes eu queria escolher meu próprio rumo. Não pedia que me guiasse. Amava o brilho forte do dia. Orgulhoso, confiava só em mim. Perdoa, Senhor, meu passado errante, e guia-me agora com teu amor. Tua mão me guardou por tanto tempo. Sei que ainda me conduzirá por campos desertos, pântanos, rochedos e torrentes, até que a noite se vá. E ao amanhecer, rostos de anjos sorrindo revelem, enfim, meu lar em ti. Permanecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar aqui conosco até esse momento. E mais uma vez, muito obrigado, Padre Franco, por estar conosco aqui antes do seu retorno lá para o dicastério, para o Vaticano. Conte com as nossas orações sempre, né? E com o nosso serviço. E conte comigo também no que eu puder colaborar com o Instituto Parresia. Para mim é realmente uma alegria, pelo bem e pela formação do povo de Deus. Amém. E aguarde o próximo episódio do podcast Em Minha Defesa. A paz.